sem dúvida nenhuma, quando se faz o levantamento de uma aplicação na Bolsa de Valores, por exemplo, que rendimentos acima de R$20.000 ao mês paga 15% e abaixo está isento. Abaixo está isento, R$20.000 ao mês. Enquanto que o trabalhador brasileiro, no momento que recebe R$4.000, ele paga quase 30% do seu salário descontado na fonte. Significa que há um privilégio, somente nessa ilustração, do capital em detrimento ao trabalho. Mas, por outro lado, o capital hoje ele tem uns encargos muito grandes. Para produzir uma mercadoria é muito difícil, é muito custoso. E além disso, do chamado custo Brasil, e eu acho que a discussão da pauta hoje está inserida no custo Brasil, ele tem a concorrência de outros países e principalmente agora que o mundo começa a ser mais protecionista em função da crise americana e crise europeia, os países vão se proteger, vão elevar as suas tarifas de exportação e importação, vai ser muito mais difícil exportar e o Brasil depende de exportações, consequentemente nós vamos ter que mirar o consumo interno brasileiro. E aí a flexibilidade das relações entre o empresário e o trabalhador tem que ser melhoradas. A gente nota que o trabalhador confia muito no empresário, confia muito na sua empresa. E o empresário olha para o trabalhador como um parceiro. Ele não quer olhar como uma relação conflituosa. Como síndico, como experiência que eu tive de síndico, eu vi que muitos trabalhadores, muitos porteiros, muito bons empregados, optavam por a demissão justamente pela grande benefícios que existe aí dos 40% do Fundo de Garantia, e é uma estratégia financeira, e eu acho que o Antônio falou muito bem do orçamento, das dificuldades do orçamento, mas como uma estratégia, o trabalhador vem se valendo dessa demissão voluntária que ele sugere, e o empresário aceita e depois faz acordo justamente para os 40%. Ele considera dois aportes, né? O Fundo de Garantia e o salário de desemprego. Que é um absurdo, né? Exatamente. Que é um absurdo. São efêmeros, são passageiros. Então, na realidade, eu acho que o empresário precisa ter o parceiro empregado, um parceiro funcionário, estabelecendo uma relação de parceria, mas uma relação que hoje o empresário simplesmente, no momento que ele oferece um fundo de previdência privada, por exemplo, ele acha que ele fez a lição de casa em relação ao bem-estar que o Antônio falava, financeiro do seu empregado, quando na realidade hoje existe um endividamento recorde no Brasil. Até porque ele não consegue entender o que significa redução da taxa de juros, o que significa redução de impostos, ele vai para as compras. E aí acaba inadimplente. E aí acaba endividado. 60% dos cidadãos hoje brasileiros estão endividados, estão atravancando a produtividade das empresas. E o empresário simplesmente coloca um fundo de previdência como se tivesse feito tudo. Eu até fiz um artigo na semana passada, saiu na Zero Hora, sobre e as empresas, esse é o título. E as empresas tocava num ponto muito importante. Eu acho que o empresário ele deveria encaminhar esse link produtivo com o empregado, estabelecendo, quem sabe, noções de orçamento domésticos, noções de como entender o mercado financeiro, como sair da poupança, que eu acho que o trabalhador brasileiro hoje tem que sair da poupança. Eu não estou falando nem no fundo de garantia, que paga a metade da caderneta de poupança, que é 3% ao ano, que é um absurdo. Eu acho que o governo, ele está encaminhando, através dessa medida, que é a pauta de hoje, né, reduzindo os encargos trabalhistas, quem sabe, estabelecendo uma remuneração melhor para o fundo de garantia. E assim, estabelecendo um link melhor com empresário e trabalhador, fazendo com que o trabalhador receba informações do mercado financeiro, receba informações do orçamento doméstico, receba informações do seu futuro. É isso que o Brasil precisa, é discutir reduções de encargos trabalhistas, reduções de impostos, para fazer com que o empregador, que o empregado também entendam que é importante para a produtividade brasileira enfrentar os grandes guerreiros do mundo hoje que estão com suas armas afiadas e principalmente a China. São predadores da economia, não é? E quando o senhor lembra com muita propriedade aqui que nós vivemos, talvez não por opção, mas por circunstância, o capitalismo,
nós também devemos lembrar que a matriz do capitalismo no mundo reconhecida é os Estados Unidos. E há muito, muito tempo, Thomas Jefferson dizia, não brigue. O capital não vive sem o trabalho não pode viver sem o capital. Não é isso, Antônio, que se procura até hoje? Exato. Uma coisa está ligada à outra, né? Mas a questão da crise na Europa, né? A gente não vê essa crise como o trabalhador como o pano de fundo, né? Tem outras questões aí que levaram a Europa onde estão hoje, né? A questão financeira, predominante. Exatamente. O Meneghetti colocava aqui a questão de flexibilizar mais as relações aqui. Ora, nós temos concordância quando nós temos num país a quantidade de impostos que nós temos aqui, né? É muito. Isso aí a gente concorda, tal. Mas também entendemos que o trabalhador brasileiro, né, ele ganha muito pouco por aquilo que ele produz, pela sua mão de obra. Então, quando começa a abrir um espaço aqui, ceder outro espaço ali, não tem, né? Não é dessa forma que nós entendemos que nós vamos resolver o problema produtivo aqui no Brasil, né? Então, eu acho que nós diminuir, vamos dizer assim, tirar esse percentual hoje dos 10%. Hoje vem com isso. E amanhã vem uma proposta a mais, né? Sempre inovando. Eu acho que o país precisa primeiro passar por uma reforma tributária que bota o país nos trilhos, e aí sim, mas sem mexer nesse pouco de direito que os trabalhadores brasileiros têm, né? Nós temos essa compreensão, esse entendimento, achamos que não são os trabalhadores o que tranca, né, a produção no país, muito pelo contrário. Então, nessa linha aí que a gente debate lá na nossa central e voltamos a colocar aqui com muita tranquilidade, né? Esse tema aí, e já foi na comissão, já foi aprovado, indo para o Congresso, a gente vai estar se manifestando porque o número de demissões no nosso país é muito alto, e os trabalhadores têm muita perda com isso. Doutor Noed, eu estou fazendo pergunta, não é bem o espírito do programa aqui, que é uma troca de opiniões, mas é importante em função das manifestações que foram feitas aqui, o senhor teria talvez, quem sabe, a oportunidade de dizer hoje, na relação com a criação do salário mínimo, lá no tempo de Getúlio Vargas, início dos anos 40, quanto estaria ganhando um trabalhador hoje? 7.500, 8.000, acho que é por aí, né? Apontam por aí os mais cálculos. De 7 mil reais, certamente, né? Bom, mas eu acho que a gente poderia ficar em 88 ali, quando a Constituição diz que o salário mínimo é suficiente, deve ser suficiente. Necessário, né? Deve ser suficiente para suprir, né, determinadas necessidades do trabalhador, com moradia, com transporte, com lazer, com educação, com saúde. Pois é. E aí eu pediria até apoio aqui pro Alfredo, né? Se isso é possível no mundo da economia, porque no mundo real e do direito do trabalho isso é impossível. Mas eu tenho uma informação interessante para compartilhar com vocês em relação a notadamente esse avanço da massa salarial no Brasil, esse avanço da renda per capita no Brasil. Mesmo que, na época do Getúlio Vargas, nós deveríamos ter um salário muito maior, o salário melhorou muito nesses últimos 5, 6, 7 anos. É impressionante. Tanto é que houve uma migração das classes C e D para as classes maiores. A classe média hoje no Brasil é uma grande classe média. Isso significa que melhorou as oportunidades de emprego, melhoraram a chamada massa salarial e também a renda per capita brasileira. Consequentemente, hoje o brasileiro, mesmo que esteja numa posição muito vulnerável, porque essa classe emergente média,
é muito vulnerável. No momento que perde um emprego, como bem o Antônio coloca, existe uma crise familiar. Praticamente ele não sabe como ele vai fazer para resolver a fome. Ela volta ao pé da pirâmide. Então é muito frágil. Entretanto, essa classe média teve ganhos fantásticos. Eu estava dando uma palestra 2 dias atrás na Fundação CEA sobre o mercado de capitais e a gente viu com muita tranquilidade que o Brasil hoje tem um cenário completamente diferenciado dos outros países que estão em crise. O Brasil tem umas reservas internacionais das maiores, quase 400 bilhões de dólares. O Brasil está com a meta convergindo à inflação no sistema de metas. O Brasil melhorou muito a sua renda per capita, o Brasil melhorou a sua massa salarial, o Brasil está fazendo reformas, provavelmente nós devemos passar de uma posição de 120, como eu falei, do Doing Business, provavelmente nós devemos avançar aí, tá? Não digo que chega nos primeiros países que estão ali, na China, nos países asiáticos, da Oceania também, que estão ali com a flexibilidade trabalhista das maiores que existem no mundo. Nós não vamos chegar a isso, mas nós estamos encaminhando e eu acho que isso é o primeiro passo nessa pauta que a gente está hoje, discutindo a multa dos 10% sobre o fundo de garantia, eu acho que é uma das formas de encaminhamento. Agora, nós precisamos entender que hoje o trabalhador está muito fragilizado. E aí eu concordo com o Antônio no sentido de vamos olhar melhor para o trabalhador. Quem sabe o trabalhador esteja muito confuso. E eu acho que está. Porque as evidências mostram que hoje ele está endividado, ele está prejudicando a produtividade da empresa. Ele está prejudicando, muitas vezes, porque esse problema de orçamento doméstico que o Antônio fala, com esse problema de não conseguir fazer a sua gestão, até porque hoje nós temos um cenário completamente diferente de um mês atrás. Hoje a poupança está pagando 70% da taxa Selic. Hoje ele tem que sair da caderneta de poupança e eu vejo com muita dificuldade hoje o empregador, o empregado, tomar uma decisão de sair da caderneta de poupança, porque 95% dos brasileiros hoje têm a caderneta de poupança. E para ir para outros, por exemplo, um CDB, Certificado de Depósito Bancário, que é um papel de um banco. Por exemplo, começar a aplicar no mercado de ações. Nós temos muito pouco, nós temos 600 mil brasileiros, pessoas físicas, que investem no mercado de ações. Isso dá menos de 2% dos brasileiros que estão hoje mirando a renda variável, mirando o mercado acionário. Eu acho muito pouco. Acho que os países mais desenvolvidos já têm 50% dos trabalhadores que investem no mercado acionário, privilegiando as empresas locais, nacionais, e isso que o trabalhador tem que se entender. Ele tem que mirar aos exemplos aí de mercado financeiro e de fazer a sua gestão do seu orçamento. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do Democracia, quando falamos sobre o fim da multa extra do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, uma multa de 10%, que no entendimento de alguns empregadores vai incentivar as contratações, porque o custo da demissão é que inibe o fortalecimento do quadro de recursos humanos das empresas, notadamente do setor industrial. Voltaremos já. Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, quando falamos sobre o fim da multa extra do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Isto leva a um debate muito amplo, a uma discussão que envolve a economia, e não apenas a economia doméstica, que é fundamental para todos, mas a economia dos estados, a economia global. Nós vivemos
com os problemas que não são daqui, da aldeia, eles são planetários. Eles trazem reflexos a todos, permanentemente. E quando nós falamos em incentivar o consumo interno para enfrentar as dificuldades que vêm de fora, principalmente determinado por essa relação internacional,